reflete-se, não é? Reflete, sem Depois, dúvida. sobretudo, no produto final. Claro. Florência, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Marta. A Cork Brick Europe é a nossa segunda convidada. Foi há 7 anos que um pai e uma filha tiveram a ideia de avançar com um negócio inovador. A história da Cork Brick remonta a abril de 2012 e começou na cafetaria do aeroporto de Lisboa, numa viagem para Casablanca. Um pai empreendedor e a sua filha, futura arquiteta, conversaram sobre a flexibilidade nos espaços residenciais. Foi nessa altura que pensaram no potencial por trás de uma construção modular, como o conceito Cork Brick, e projetaram os primeiros esboços. 10 dias depois, e já de regresso a casa, depois de Marrocos, retomaram essa conversa e exploraram o mercado global para descobrir que nada preenchia os critérios do que tinham idealizado. Não existia nenhum conceito disponível com modularidade e flexibilidade fáceis para construir estruturas e mobília em casa para pessoas que não têm jeito para o faça você mesmo. E foi esta a origem do Cork Brick. E este é mais do que apenas um produto ou uma empresa. É uma filosofia que abraça os ideais de sustentabilidade e equidade. A cortiça usada para criar o Cork Brick vem de Portugal e do Sobreiro. Este material foi a escolha natural para o que estes empreendedores queriam fazer pelas suas capacidades fantásticas, pela vontade de quererem criar um negócio sustentável e devido ao facto de o trabalho com cortiça fazer parte da família Reynolds há mais de 8 gerações. Para nos falar do percurso da marca Cork Brick Europa, temos connosco o seu CEO, Miguel Reynolds Brandão. Seja muito bem-vindo, Miguel. Olá. Miguel, e como é que surgiu toda esta história? Há aqui, de facto, uma história interessantíssima e um despertar, não é? Assim, para uma ideia. É uma brincadeira, na realidade começa com uma brincadeira e eu acho que essa também é a mensagem que nós queremos passar, é que a brincar pode-se fazer muitas coisas sérias e é muito mais divertido e usamos mais a nossa criatividade. Começou, como diz a peça, no aeroporto, a caminho de Marrocos. A minha filha estava a entrar em arquitetura e estava a dizer que não havia grandes saídas e que está tudo inventado no mundo e então acabou por ser um desafio porque, como eu disse em off, eu tenho 4 filhos e quando o meu filho mais velho estava em casa, muitas vezes eu tinha 10 miúdos a dormir em casa, então pensei sempre como é que haveria uma solução de quando tenho visitas, poder-lhes criar um espaço confortável para poderem estar E divertido. Eu acredito. Não é? E quando se for embora, voltar tudo ao normal. Mas, infelizmente, eu não tenho jeitinho nenhum de mãos, mas tenho imaginação e uma das coisas boas do Lego é que, independentemente da capacidade manual das pessoas, desde que haja imaginação, consegue-se construir o que se quiser. E então foi esse o desafio que lancei na altura à Catarina. Ela estava a iniciar Nessa a arquitetura. viagem, Exatamente. Bom, e depois a brincadeira começou-se a tornar mais séria, realmente não encontramos nada no mercado que cumprisse. Depois de uma data de desenhos, terminou num projeto de patente e depois acabou por se transformar na empresa e hoje estamos em fase de arranque. Mas podemos dizer que a sua filha, desde a primeira hora, que gostou da ideia ou que se sentiu desafiada? Claro. Eu não tive trabalho nenhum. Foi só lancei a primeira acha na fogueira, entre aspas. Enfim, não se pode falar muito de fogos nesta altura do ano, mas neste caso particular. E depois o resto foi um processo interativo e giro. Eu confesso que para mim, eu tenho sido empresário ao longo da minha vida toda, portanto desde os 19 anos. Para mim, o objetivo principal era quase como uma demonstração à Catarina de como ela poderia começar de uma ideia e transformar em algo realizável. Mas felizmente hoje em dia já não é mais o sonho do pai de uma filha, já são mais de 250 pessoas em 29 países. O projeto ganhou umas dimensões bastante... E esperemos que continue a crescer. Quanto tempo é que demorou da ideia à prática? Porque geralmente são processos que variam muito entre negócios. Aqui há que ter em atenção que isto foi uma coisa completamente espontânea e sem agenda. Um desafio que foi lançado. Foi um desafio que foi lançado e depois eu fui, como eu disse, fui único e exclusivamente dando algumas dicas e, obviamente, validando aquilo que eu achava que era conveniente. Para mim era fundamental o conceito de Lego pudesse ser aplicado. Portanto, as peças são tão simples que não existiam e, portanto, a simplicidade está no desenho das próprias peças, que permitem que, à medida que nós construímos, acrescentamos peças, a estrutura fica mais sólida, do seu ponto de vista de equilíbrio.
E para mim também era essencial que pudesse ser utilizado por uma pessoa como eu, ou seja, que tenha imaginação, mas não tem jeito de mãos. E, curiosamente, é um mercado muito maior do que aqueles que têm jeito de mãos. E, portanto, a ideia da Cork Brick é justamente com 7 peças, e o objetivo foi o mínimo possível. Se conseguíssemos fazer com 2, faríamos com 2. Claro. Com 7 peças, conseguir construir o maior número de variações possível. E, portanto, nós conseguimos construir paredes, estantes, como estas que estão aqui em volta. Faríamos umas estantes fantásticas, com outras características. Camas, mesas, enfim. E hoje em dia nós vemos que as pessoas começam ainda a criar virtualmente com o Cork Brick. E vêm-nos com ideias que nem sequer nos passou pela cabeça. A última, mais recente, por exemplo, que é quase evidente, mas não nos tinha passado, é a utilização de Cork Brick em enfermarias de hospitais. Porque, como sabe, há muitos doentes, mas não há qualquer privacidade das pessoas, apesar de se pôr as cortinas, mas não tem isolamento térmico nem sonoro. E então houve um parceiro nosso nos Estados Unidos que criou uma solução que vai ser utilizada daqui a uns tempos, Fantástico. numa enfermaria, e até teve a graça de, no espaço que criou, não é? Que até as próprias enfermeiras podem construir o espaço em volta do paciente, até dá para pôr as fotografias da família. Mas dá para adaptar e até personalizar todo o personalizar. ambiente. O doente recuperou, transforma-se, tira-se as peças todas em minutos. Portanto, não precisa de treino, não precisa de quaisquer conhecimentos prévios para poder construir o que quiser. Miguel, se tivesse que apontar uma dificuldade inicial, qual é que apontaria? A dificuldade é sempre a mesma de quando se começa as coisas, é ter perseverança. E eu acho que o grande problema, e há muitas ideias que são perdidas pelo mundo fora, porque as pessoas, por um motivo ou por outro, desistem. E aqui no nosso caso, enfim, para já nós não tínhamos uma obrigação de construir, não é? Por esse lado foi bom. Mas é importante manter o ritmo, porque obviamente há muitas coisas que não correm de acordo com aquilo que nós queremos. Ou que não são a perfeição, tal como imaginamos muitas vezes? O tempo é maior do que aquilo que estimamos. Muitas vezes, não é? Essa estimativa de tempo também é um fator. Há contingências imprevisíveis, até de mortes de pessoas com quem nos relacionamos, que influenciam o desenvolvimento do próprio negócio. Enfim, essas são realmente aquelas a maior dificuldade para mim. Ou seja, para mim, as maiores dificuldades são aquelas que eu não controlo. Claro. Aquilo que eu controlo, que eu tenho influência direta, ou que nós na empresa temos influência direta, não me assusta. Agora, aquilo que é perfeitamente imprevisível, que nos pode surgir de um dia para o outro, que pode ser ultra favorável ou muito desfavorável, é que é a maior dificuldade, mas isso é uma verdade lá para a oceana, não é? No dia-a-dia dos negócios. A Cork Brick abre novas potencialidades de utilização à cortiça. O Cork Brick é um sistema modular de tamanho real, inspirado em Lego, inventado para a vida. Reinventa a maneira como lidamos com a natureza e o espaço em que vivemos. E é uma solução natural que pode ser usada repetidas vezes, proporcionando benefícios da natureza como melhor clima interno e isolamento acústico. Este sistema modular é feito de cortiça. São tijolos ou blocos feitos de cortiça natural e sustentável portuguesa. E com eles, qualquer pessoa pode construir a maioria das peças de mobiliário, paredes e estruturas para uso interno ou externo, em casa ou no escritório, sem ferramentas, parafusos ou cola. Com 7 tijolos diferentes, é possível construir o que se imaginar. É um produto versátil, flexível e confortável e permite explorar possibilidades de configurações para um uso prático que pode ser transformado noutro. Tudo feito com as suas próprias mãos e componentes muito leves que podem ser manuseados por qualquer pessoa dos 8 aos 88 anos. Pode ser usado por crianças ou avós. É útil e divertido para todos que o utilizam. Este produto enquadra-se na necessidade de repensar e reinventar a forma como se lida com a natureza e o espaço em que se vive. Os atuais desperdícios de recursos são insustentáveis e há que retornar uma filosofia que cria objetos duradouros que podem ser reutilizados por gerações futuras. E o que é que levou à criação desta solução modular? É como eu lhe disse, primeiro foi um problema caseiro, para poder receber pessoas em casa. Hoje em dia acaba por ser um problema que é uma oportunidade para muita gente, porque com o crescimento do Airbnb, quando nós falámos nisto, o Airbnb era quase inexistente ainda. Mas realmente esta possibilidade, nós podemos construir o espaço onde vivemos à medida do nosso momento, é uma inovação
absoluta. Sim, e uma novidade na vida das pessoas. Não é? Porque nós estamos habituados em que, eu costumo dizer, nós estamos habituados a ver um objeto com uma personalidade só. E o que a Cork Brick vem mudar é que uma cadeira pode nascer cadeira e depois passar para estante, depois transformar-se em mesa e continuar para a cama, ou o que é que seja. Nós até temos soluções ideias que propomos para famílias quando têm o primeiro ou um filho. E então a solução, quando o bebê é pequenino, é um parque. Sim. O bebê cresce, transforma-se num castelo para a criança brincar. A criança vai para a escola, transforma-se numa estante. A criança sai da escola, transforma-se numa cama ou outra coisa qualquer. Ou seja, há aqui duas características fundamentais. É este dinamismo e flexibilidade. É um produto natural que acompanha a nossa vida e não há desperdícios. Que é uma coisa que nós temos que começar a perceber, que já vamos muito tarde, que não podemos continuar a ter o desperdício que temos. Nós agora fomos recentemente convidados para a Future Build, o nome disto tudo, Future Build da Inglaterra, e o tema que está em agenda hoje em dia, principalmente a nível de construção civil, é justamente o desperdício. Nós somos convidados especiais justamente porque a nossa solução nós esperamos que seja um exemplo para que outras pessoas criem outras empresas completamente diferentes, mas que tenham a mesma filosofia base, ou seja, olhar para a natureza numa perspectiva construtiva, de alavanca e não de vergar, que é aquilo que nós estamos habituados a fazer no século XIX e XX, e construir soluções, que é para isso que serve a nossa inteligência, para construirmos uma vida melhor. Não é apenas construir um objeto que não nos serve para nada. Não, construir soluções que permitam a nós, seres humanos, que é fundamental e é um termo que é muito esquecido, viver bem, melhor, nesta terra que também convém que não... Sim, conscientes, sem dúvida, exatamente. Com uma consciência diferente. O Miguel falou-me há pouco nos sete tijolos. Como é que chegaram a este número? Pois, isso é tão simples que é muito difícil lá chegar. Ou seja, tudo que é simples normalmente demora mais tempo. Sim. A simplicidade vence e distingue-se. A questão foi sempre tentar reduzir, porque nós o primeiro conjunto que tínhamos quase 18 peças, depois fomos reduzindo e eu fui sempre tirando uma e vendo agora o que é que nós conseguimos fazer com isto. É óbvio que criamos limitações, porque se tivéssemos maior número de peças teríamos maior possibilidade, mas há aqui dois fatores que para mim são fundamentais, que é estimular a criatividade do utilizador e, por exemplo, se olharmos para o Lego que eu brincava em criança não tem nada a ver com o Lego de hoje. O Lego que eu brincava em criança tinha muito menos peças do que hoje, ou seja, nós tínhamos que usar mais a nossa criatividade para criar soluções diferentes. O Lego de hoje vem a nave completa com uma data de peças, mas aquelas peças praticamente só dá para construir aquela nave e fica estática. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas peguem no Cork Brick e, por exemplo, se vão dar uma festa em casa, transformam uma estante em mesas e bancos para o jardim, por exemplo. A festa terminou, volta a viver com uma estante. Vai receber um primo que vem do Canadá. Não há problema nenhum. Cria-se um quarto super confortável, isolado, em termos de temperatura, em termos de som, em que o primo e nós podemos estar muitíssimo bem em casa. Está a ver? Portanto, este tipo de dinamismo é que é realmente a grande inovação que a Cork Brick oferece. E que dimensões é que tem? São blocos de 20 centímetros, portanto, nós podemos dizer, desde uma criança de 8 até uma criança de 88 anos pode pegar e manusear, porque o bloco mais pesado não chega a 1 kg. E, portanto, é só encaixar e desencaixar, que é extremamente simples de fazer, não precisa de manuais, não precisa de nada. Basta ter imaginação, nós damos umas pistas com algumas ideias de que é que as pessoas poderão construir. Portanto, quando a Marta, se for ao nosso site, por exemplo, e quiser ver o que é que pode fazer com o Cork Brick, já estão uma série de produtos pré-configurados, não é? Sim, e para cada produto nós damos pelo menos 3 ideias alternativas. Na esperança que a pessoa, depois de tentar 3 ideias, vai inventar uma quarta, quinta e sexta. E aí vem um outro aspecto fundamental que nós queremos, é aproveitar essa criatividade. Vamos imaginar que a Marta compra essa sinergia, essa troca. E começa a construir uma estrutura para a sua filha e que não existia no nosso portfólio de produtos. Então pode voltar ao nosso Cork Brick Shop e registar a sua criatividade, e pode ser a estante Marta, por exemplo, e a partir desse momento, todas e quaisquer pessoas que vierem a Cork Brick e encomendarem a estante Marta, sem ter que assinar papéis ou o que é que seja, vai receber um royalty porque a criação é sua. Fantástico. E então aí nós queremos ser mais do que uma empresa. Nós queremos criar uma comunidade de mentes criativas que
vão se inspirar com o Cork Brick para criar soluções dentro de casa, mas que depois até poderá ser uma fonte de rendimento para eles próprios. Está a ver? Com um simples tijolo de cortiça é possível criar inúmeros objetos e designs. A Cork Brick é uma solução natural, sustentável e útil, criando uma nova filosofia para gerenciar os espaços em que vivemos. A sua dinâmica, durabilidade e reutilização é consistente com a necessidade urgente de estender os ciclos de vida dos produtos. A Cork Brick Europe quer também compartilhar e ampliar as possibilidades deste produto para todos os interessados. E foi por isso que criou o desafio Cork Brick, onde as pessoas podem projetar soluções de móveis e estruturas com estes tijolos e ganhar dinheiro com isso. Poderão estar entre os criadores pioneiros do Cork Brick. A Cork Brick Europe pagará royalties por designs originais, inovadores e belos que serão vendidos na loja online. Este desafio destina-se a arquitetos, designers ou qualquer mente criativa com um pouco de experiência do SketchUp. Os interessados podem encontrar o Cork Brick no SketchUp 3D Warehouse e consultar os tutoriais na secção Create para obter dicas. Não há limite de número ou tipo de criações apresentadas. Pode ser um sofá, mesa ou parede para um escritório. Pode ser uma caixa de bebê ou um abrigo de animais. A empresa decidirá quais os projetos que serão aceitos na loja. Para todas as criações vendidas, o autor receberá 3,78% das vendas para sempre. Que adesão tem tido estes vossos módulos, A adesão soluções? tem sido enorme, apesar que nós estamos numa fase de lançamento, não é? Nós instalámos a nossa capacidade de produção, a primeira linha de produção em novembro, e temos estado a melhorar o sistema, porque, como é óbvio, como eu lhe disse, isto é tão simples que ninguém tinha feito, e também havia muitas pessoas, ou a maior parte das pessoas da indústria até achava que não era possível fazer a forma como nós produzimos. E, portanto, isso requer observação e experiência, ir buscar o método Galileu, não é? E agora nós estamos justamente numa fase de escala, ou seja, temos uma procura enorme a nível mundial. Como eu lhe disse, nós fomos agora convidados recentemente para a Future Build e isso vai implicar que nós vamos fazer uma mostra mundial em Londres do qual é o potencial da Cork Brick. E até lá nós temos que aumentar a nossa capacidade até chegar a 4.000 peças por dia para poder dar resposta ao mercado, porque neste momento, se as pessoas nos encomendam, nós não conseguimos entregar de imediato, ainda. Claro, estão exatamente nesse arranque que faz parte e que com certeza é ótimo sinal. E destas peças que já estão a ser encomendadas, alguma que percebam que tenha especial destaque? Não, porque as peças todas, se vir, elas são muito básicas e, portanto, são só peças que permitem crescer em altura e as outras são direcionais, que é para eu poder ter estruturas a ter em 2D, em 2 direções, 3 ou 4. E, portanto, é óbvio que as de 4 direções são as que se usa menos. Mas se olhar para a estrutura, para as 7 peças, só há uma peça base, as outras são de ligação. Está a ver? E então são ligações e a estrutura final fica compacta. Um tijolo que se torna numa mesa ou mais tarde numa casa já atraiu investidores de todo o mundo. A Cork Brick Europe conta atualmente com mais de 500 investidores espalhados pelo mundo. A empresa conseguiu este número realizando 2 campanhas através da Seeders de Equity Crowdfunding. Trata-se de um modelo de financiamento que permite à empresa chegar fácil e rapidamente a vários investidores em todo o mundo, promovendo o seu produto junto de potenciais clientes e parceiros e aumentando a sua credibilidade, demonstrando transparência. A primeira ronda de capital foi aplicada no desenvolvimento do produto e do processo industrial. A segunda ronda teve como intuito multiplicar a capacidade de produção para satisfazer mais depressa as encomendas. A empresa tem tido grande reconhecimento internacional e os seus fundadores foram convidados para participar na conferência sobre soluções renováveis e sustentáveis para o ambiente, arquitetura e construção na feira Future Build, em Inglaterra. A Cork Brick está a dinamizar uma nova vertente industrial num setor tradicional muito relevante para a economia nacional, valorizando a atual cadeia de valor do setor da cortiça. A empresa iniciou o respectivo processo de pedido de patente internacional.
e, segundo a análise de mercado feita pelos promotores do projeto, a sua solução cria um segmento de mercado novo, que se pode definir pela sigla CAI. Create and Assembly Yourself, ou seja, crie e monte você mesmo. De facto, há aqui um tema que não podemos perder de vista, que é a sustentabilidade, e de facto o Miguel também já tinha isso consigo e na sua vida, não é? Até o livro que lançou nos Estados Unidos já relacionado com este tema. Sim, eu publiquei um livro fez agora 4 anos, e realmente eu acho que se nós temos a sorte de viver onde vivemos, ter nascido nas famílias que nos permitiram estar aqui e ainda para mais sermos inteligentes, é um desperdício não aproveitar esse potencial para tentar criar algo bom para nós e para os outros. Eu tentei pôr essas ideias num livro que foi publicado na Amazon há 4 anos, chama-se The Sustainable Organization. E que tem tudo a ver com este universo. Tem tudo a ver com isso. E a Cork Brick é a primeira empresa que eu crio pós-livro, ou seja, quase empiricamente e espontaneamente, mas na realidade a Cork Brick incorpora aquilo que eu acredito que deve ser uma organização sustentável. Está a ver? E, portanto, nós quisemos abrir a empresa desde o princípio, envolver pessoas desde o princípio, justamente porque acredito que o nosso trabalho passa a ser muito mais divertido e mais fácil se tivermos pessoas criativas a colaborar connosco do que se estivermos na relação típica que eu costumo chamar de tubarão, em que há uns grandes investidores e o resto anda tudo ali a pedir de joelhos para que as coisas funcionem. Eu acredito mais num modelo tipo golfinho, em que as pessoas colaboram para partilhar a sua inteligência e com um objetivo comum de criar algo melhor para si e para os outros. E posso dizer que estão numa fase aberta a investidores. Neste momento estamos. Aliás, se forem ao nosso site, existe mesmo lá uma componente de Invest e que permite a qualquer pessoa poder investir na empresa. Enfim, há um patamar mínimo, que são 5 mil euros, mais ou menos. Mas, na realidade, aquilo que nós queremos é, como eu lhe digo, mais do que o capital, interessa-nos é o entusiasmo e a criatividade das pessoas. Por isso eu até lhe chamo isso, que nós queremos criar um Fan-Owned Company Model. E criar uma comunidade. Uma comunidade. Porque isso, se nós criamos a comunidade, a Cork Brick daqui a 2 anos será algo que eu nem sequer imagino. Nem nós podemos imaginar. Porquê? Porque será o fruto destas pessoas. Claro. Está a ver? E é muito mais divertido e com muito maior potencial. E ainda para mais, tem outro fator fundamental. Se as coisas nos correrem bem, como eu espero que corra, em vez de ser só eu e a minha filha a rirmos, somos eu, a minha filha e mais milhares de pessoas pelo mundo fora. E é isso que eu gostava. Sem falar nos pilares que têm assentos, não é? Porque a cortiça está associada a tantos valores, não é? E, de certa maneira, o Miguel sente que, com certeza, esse reflexo também da importância que têm dado à cortiça e também ao impacto que Portugal tem tido nos últimos tempos, na curiosidade que as pessoas têm à volta daquilo que é o nosso país. Eu acho que é um fator favorável. De repente, Portugal virou sexy, o que é ótimo. Eu digo-lhe, fruto, por exemplo, do meu livro, que eu tenho inúmeros contactos de pessoas que foram meus leitores e chegaram ao meu contacto por LinkedIn. Sem exagero, todas as semanas, e eu não estou a exagerar, no último ano, existe alguém que eu só conhecia digitalmente e que diz: Miguel, eu vou estar aí em Cascais, estás por aí, podemos nos conhecer finalmente? Porque há esse despertar também. E um fenómeno, por exemplo, que esse é mais distinto dos outros todos, é a quantidade de americanos que estão nesse bolo. Realmente há muita gente, principalmente para ali onde eu moro e onde nós temos escritório, em Cascais, há maior procura. Miguel, muito obrigado, muitos parabéns por este projeto e pela Cork Brick, obviamente, extensíveis a todos que fazem parte. Sim, senhora. Obrigada. O Network Negócios regressa para a semana para dar a conhecer mais casos de sucesso de empresas que vingaram no mercado nacional e internacional.